Eu sei que me dirijo hoje à noite para pessoas que têm fé, que acreditam em algo. Todas as pessoas acreditam em alguma coisa ou em alguém. Até mesmo o ateu acredita na sua filosofia, acredita nos seus próprios pensamentos. Todos nós fomos criados por Deus para acreditarmos no nosso Criador. Todos nós temos essa tendência para acreditar em Deus. Porém, com a vinda do pecado na humanidade, o homem desviou a sua fé para outras coisas. E hoje em dia o que nós vemos é o ser humano sofrendo desesperadamente e tentando buscar em lugares errados a resposta e a ajuda que necessita. Há muitas pessoas acreditando em tudo. Tem gente que acredita até em ET e disco voador e vai para a noite para ficar esperando em determinados lugares que o disco voador venha. Há outros que acreditam em gnomos, há pessoas que acreditam em espíritos, em imagens de escultura, em fantasmas, em horóscopos, em cristais, e tem gente que acredita até mesmo em bolinho da sorte de restaurante chinês. Eu conheço pessoas que adoram ir para restaurante chinês por conta daqueles bolinhos da sorte que vem ali um papelzinho com alguma recomendação. Veja se pode uma coisa dessa. Tem gente que se dirige realmente para um restaurante chinês esperando que aquilo venha a dar um norte para a sua vida, aqueles bolinhos da sorte de restaurante chinês. Mas o Senhor Jesus Cristo, sabendo desse desespero, desse erro nosso humano, a tendência humana de acreditar em qualquer coisa por conta do seu vazio existencial e por conta muitas vezes do seu desespero também nesta vida, Jesus Cristo nos pede para acreditarmos nele. E é isso que ele nos diz. Em João 14:1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E depois, lá no versículo 11, ele diz: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras que eu faço. Ou seja, Jesus diz: vocês acreditam em tantas coisas, então creiam em mim, porque eu sou Deus. É o que ele está querendo dizer aqui, que o Pai está nele e ele está no Pai, e ele faz as mesmas obras do Pai, porque Jesus está aqui reivindicando a sua divindade. E por ele ser divino e ser também Deus, ele nos pede a sua atenção. Ele nos pede para que tenhamos atenção nele. É importante compreendermos que o Senhor Jesus Cristo deseja que, ao crermos nele, a gente não apenas creia, mas confie completamente a nossa vida a ele. Acreditar em Jesus Cristo pode ser determinante para a nossa vida aqui, para enfrentarmos os nossos problemas hoje. Não acreditarmos em Jesus Cristo também pode ser determinante, porque nós nos afastamos de toda ajuda que somente ele pode nos oferecer. Ajuda concreta, ajuda real, ajuda verdadeira. Também, crendo em Jesus, o nosso destino eterno certamente estará guardado em confiança nas mãos do Senhor, porque ele é o nosso Salvador, ele nos dá vida eterna e salvação eterna. Não acreditando em Jesus Cristo, nós estamos abrindo mão da eternidade. Algumas pessoas dizem: bem, eu não sei se eu acredito ou não na eternidade. Olha, ainda que fosse por via das dúvidas, seria mais inteligente se crer. Seria muito mais inteligente crer na eternidade. Jesus Cristo nos diz, portanto, que devemos acreditar nele. O homem vive à semelhança de uma pessoa que está num incêndio em situação de aflição e de desespero. Como alguém que está dentro de um apartamento num prédio, e esse apartamento pegando fogo, e ele não tem forças para sair e não sabe como sair dali. E de repente, sobe pelas escadas um bombeiro que vem, vê a chama e vem acudir. E entra pela janela naquela casa. E aquela pessoa já está desfalecendo, não tem saída para ela. E aquele bombeiro se dirige a ela, coloca a manta térmica sobre ela para protegê-la e diz: eu sou um bombeiro, acredite em mim, eu vim salvar a sua vida. Confie em mim, não faça nada para me ajudar porque você vai me atrapalhar. Somente confie e fique tranquilo. E aquele bombeiro pega aquela pessoa pelas mãos, põe nos seus braços e a salva das chamas e da aflição. E descendo, coloca aquela pessoa em segurança, mesmo ao custo dele mesmo ter sido queimado e chamuscado, dele mesmo ter sido machucado para salvar aquela pessoa. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso resgatador.
Ele nos tira da chama de aflição em que estamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo nos pede: creia em mim, confie em mim. Eu posso tirar você desta aflição que você está vivendo. A que aflição o Senhor Jesus Cristo se refere? Quando Ele nos pede para confiar nele, para acreditarmos nele, para permitirmos que Ele nos resgate, nos resgatar de quê? Em primeiro lugar, nos resgatar da nossa vida em chamas. Há muitas pessoas que estão sofrendo terrivelmente nesse momento. Certamente alguns dos nossos amigos estão passando um momento muito difícil na vida. Alguns estão em situação desesperadora, nos seus casamentos, na sua família, na sua saúde, por conta de situações financeiras, por conta de falta de paz mesmo no coração, crise existencial, frustrações na vida. Tem gente vivendo uma existência profundamente inquietante, insatisfeita, em aflição. Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar das nossas aflições. Portanto, querido amigo, hoje à noite, eu gostaria que você permitisse que o Senhor Jesus Cristo tirasse você desta chama, dessas labaredas de aflição que você está envolvido. Jesus só pede uma coisa: confie em mim, acredite em mim, eu vou tirar você daqui. E Ele realmente pode tirar você dessa situação. Cristo veio para nos salvar das chamas, da aflição da lei. E aqui eu falo um pouco mais teologicamente. A Escritura Sagrada nos ensina que Deus estabeleceu, por conta do pecado do homem, Deus estabeleceu a sua lei, os seus mandamentos. E todo aquele que seguisse os mandamentos de Deus, com certeza seria salvo. Mas aquele que transgredisse os mandamentos de Deus entraria em condenação, em maldição e estaria também vulnerável para investidas do maligno. Mas o homem, com certeza, por mais esforço que fizesse, não conseguia sempre atender aos mandamentos da lei. O homem não conseguia cumprir todos os mandamentos de Deus. E tem muita gente pensando que ainda pode, que o caminho para a salvação é simplesmente ser obediente e cumprir tudo. É impossível cumprir tudo. A Escritura nos diz que se falharmos apenas em um item dos mandamentos de Deus, nos tornamos culpados de todos. Então, como ser salvo? Aí veio Jesus para nos salvar das aflições da lei, dos mandamentos da lei. O homem não é salvo por cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento. Ele é salvo pela graça redentora de Jesus Cristo. Crendo em Jesus, assumindo a sua condição de pecador e crendo em Jesus Cristo, esse homem é salvo gratuitamente, pela graça, pelo amor de Jesus, pelo favor de Jesus, esta pessoa é salva. E então, agora sim, com Jesus Cristo na sua vida, salvo, ele também tem agora o Espírito Santo que vem e habita no seu coração. E por conta de sermos moradas de Jesus, o Filho de Deus, do Espírito Santo e também de Deus Pai, nós passamos a ter forças e condições de resistirmos às tentações e aí sim andarmos em obediência, em santidade diante de Deus. Então é importante sabermos que não é por obediência cega, não é por moralismo também que uma pessoa é salva. Tem pessoas que acreditam que se tiverem uma vida moral, uma vida correta, eles são salvos, nem precisam de Jesus. Bem, não é verdade, isso não é certo, porque ninguém consegue ser correto o tempo inteiro, todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida, sem desagradar a Deus. A Escritura diz que o homem já nasce em pecado e ele vive inclinado para o pecado. Em um ou outro momento, você vai falhar. E é necessário, portanto, o perdão de Jesus, porque aquela falha pode custar a salvação completa dessa pessoa. É importante entendermos que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Cristo morreu no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, e nós somos salvos pela sua graça. E só depois da salvação nós temos condições de viver corretamente na presença de Deus. Cristo também veio para nos resgatar das labaredas, das dores, das chamas, das aflições, da condenação de Deus, a condenação eterna de Deus. As Escrituras Sagradas nos ensinam que depois de terminarmos esta vida, nós compareceremos, eu e você, todos os seres humanos, diante de Deus, para prestarmos conta da nossa vida.
Aqueles que não têm o Senhor Jesus vão prestar conta de todos os seus atos, de todos os seus acertos, mas também de todos os seus erros. E pelos erros serão condenados. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo significam o seguinte: essas pessoas não serão condenadas. Por quê? Simplesmente porque confiaram em Jesus, confessaram os seus pecados. E por confessarem os seus pecados, foram perdoados. Só é perdoado quem confessa os seus erros, não é verdade? Uma pessoa que faz algo errado, ela tem condições de ser verdadeiramente perdoada se ela reconhece que fez algo errado. Se ela fez algo errado, mas não reconhece e nem pede perdão, evidentemente não tem como ser perdoada verdadeiramente. Nós temos que compreender, portanto, que sem esse perdão do Senhor, nós estaríamos condenados. Mas Jesus Cristo nos livra da condenação eterna, da justiça de Deus. Cristo nos livra também das chamas, das labaredas, da presença do maligno. O diabo é uma realidade, o mal existe e não precisamos nem de pensar no mal e no diabo como uma coisa espiritual, porque o próprio ser humano, às vezes, já faz desta vida um inferno para o outro. Cheio de maldade, prejudica o seu semelhante, machuca, ofende o seu semelhante, destrói a vida do seu semelhante. Mas, verdadeiramente, o diabo também existe. A Escritura Sagrada nos ensina que Satanás existe e ele está operando, agindo nesse mundo para destruir a vida das pessoas. Talvez você esteja nesse momento passando por grandes aflições na sua vida. E não sei em que você está acreditando. De onde você está esperando ajuda. Não sei o que estão lhe oferecendo. Mas nessa noite eu lhe peço, creia em Jesus Cristo. Ele é a resposta para as suas necessidades. Só Ele pode resgatar você desta chama de sofrimento em que você está envolvido. Abra o seu coração e permita que Jesus leve você para fora dessas chamas, para recomeçar a sua vida numa condição muito melhor, muito mais segura. Jesus nos resgata, Ele nos restaura dos nossos ferimentos da chama e Ele nos dá a possibilidade de termos uma nova vida, de continuarmos a nossa vida. Não apenas isso, mas Ele nos acompanha a vida fora, nos protegendo, nos ensinando, nos orientando. É fundamental crer em Jesus Cristo. Você crê? A Escritura Sagrada diz que se crermos, veremos a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus sobre você é a presença de Deus, é a salvação de Deus, são os ensinamentos de Deus, são a proteção e o amor de Deus sobre a sua vida e a restauração do Senhor. Coisas que você perdeu, coisas que já foram destruídas, coisas que já foram levadas da sua vida, coisas importantes que te fazem hoje sofrer, podem ser trazidas de volta para você. Se creres em Jesus, verás a glória de Deus. Cristo pode fazer um marido que já foi embora voltar para casa. Jesus Cristo pode fazer com que um filho rebelde se transforme num querido amigo dos seus pais. Jesus Cristo pode fazer com que contas impagáveis sejam resolvidas, sejam pagas. Jesus Cristo pode fazer com que uma pessoa enferma e desesperada recupere a sua saúde. Cristo pode fazer com que uma pessoa inquieta com um enorme vazio existencial, sem sentido para a sua vida, muitas vezes já caminhando para uma depressão, recupere a alegria de viver, propósitos para viver, desejo de continuar vivendo para a glória de Deus, para as outras pessoas e para a sua própria felicidade e bem-estar. Jesus Cristo é o que você está procurando.